Eu queria saudar formalmente agora a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que certamente chegou da vistoria de alguma obra, né, ministro? Eu queria, ministro, aproveitar agora e já passar a palavra e repetir, fazer o mesmo pedido que eu fiz aos demais participantes dos nossos painéis. Eu queria que você dissesse, em 5 minutos, quais foram as 3 realizações, ou os 3 projetos, as 3 ocorrências aí que o deixaram mais feliz nos últimos 7 meses, pelo avanço que isso representa para o país. Em 5 minutos, com a palavra, está o microfone aí. À vontade, ministro. Bom dia a todos. Acho que é difícil escolher 3 coisas, ou 4, ou 5 que tenham me deixado feliz, porque eu tenho felicidade todos os dias, né? E é por isso que eu digo que eu tenho me tornado evangelista. Eu venho para cá sempre, vou nos lugares pregar o evangelho, levar a boa nova, né? E é o que nós estamos fazendo. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo, tomei até um porre no dia, quando a gente leiloou a ferrovia Norte-Sul, porque foi um parto de porco-espinho. E o porco-espinho nasceu bonito, nasceu gordinho. E isso representa o início de uma transformação em termos de multimodalidade, né? Representa o início de transformação ou de mudança de matriz de transportes. Então, é um negócio que a gente pensou lá atrás, e infelizmente no Brasil você remove muito obstáculo para fazer determinados leilões. A gente comemorou o leilão dos aeroportos, sensacional. Primeira vez que testamos aqui no Brasil o modelo em blocos, modelo que nós importamos de alguns países que já utilizam. Percebemos uma coisa importante: apetite. As pessoas, os players vieram agressivos. Isso significa o seguinte: estão confiando na condução, confiam no Brasil, confiam no que está por vir. E vão confiar cada vez mais, porque mais coisas boas virão. Então, nós tivemos lá um leilão extremamente bem sucedido, operadores novos, europeus, e eu fico pensando o que vai ser do Nordeste agora, com um operador alemão em Fortaleza, um operador francês em Salvador, um operador espanhol, que é o maior operador do mundo, em Recife, e esses caras vão brigar, vão competir, vão querer trazer empresas, né, para estabelecer novas rotas, fazer hubs nos seus aeroportos, e a competição vai beneficiar sobretudo o usuário. Então isso é muito bom. Removemos uma barreira estúpida que era aquela do capital estrangeiro para as companhias de aviação. Então hoje está aberto e todo dia a gente conversa com um novo player, um novo entrante que quer se estabelecer no mercado nacional, e isso é competição que vai vir. Então, e que a gente fica feliz que para fazer o leilão dos aeroportos, bater um martelo lá na bolsa, as pessoas às vezes não sabem, mas nós removemos 15 ações judiciais para frente. O maior ágio já registrado no leilão. Foi, percentual foi. Então é sensacional o que está acontecendo, e outros leilões virão. A gente não se dá conta, mas o Brasil tem o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Não tem nenhum país que esteja oferecendo tantos ativos para iniciativa privada como nós estamos oferecendo. Ora, vão ser mais 41 aeroportos, e nós vamos conseguir fazer, e vamos fazer bem, tenho certeza. Serão dezenas de arrendamentos portuários. Existem interessados para tudo isso? Existem, não tenho dúvida. Os nossos ativos são bons, a remuneração é interessante, e nós estamos removendo riscos. Quando a gente fala dos riscos com os investidores lá fora, e eles ficam, poxa, mas é a segurança jurídica, a gente tem medo do excesso de judicialização. Nós estamos fortalecendo a arbitragem. Vão ter um decreto de arbitragem daqui a pouco. Então, os mecanismos de solução de conflito por dentro dos contratos vão ser cada vez mais eficientes. O pessoal fala do risco cambial. Nós estamos tratando o risco cambial por dentro dos contratos, utilizando outorga variável para redear câmbio. Nós vamos mudar o sistema de tributação nas operações de swap, né? Ao invés de fazer tributação em cada liquidação, deixar só para o final da operação. Nós vamos dar mais clareza para a questão do ganho de capital, da tributação do ganho de capital, daqueles recursos que vêm de fora. Nós estamos tratando melhor nas matrizes de risco a questão do risco ambiental, trazendo para o Estado aquilo que deve ser do Estado, para o privado aquilo que é do privado, estabelecendo cap em alguns casos, para dar previsibilidade em termos de fluxo de caixa. Então, nós
estamos tratando os riscos, e isso está soando muito bem lá fora. Só para se ter uma ideia, terça-feira vou estar aqui em São Paulo de novo para fazer leilão de terminais portuários. 2 terminais em Santos, um de fertilizantes, sal e outro de líquidos, e um terminal de celulose em Paranaguá. Vai dar certo o leilão? Vai. Eu já sei que vai. Perfeito. Agora, ministro, como é que o senhor está conseguindo dinheiro para isso? O senhor está recorrendo apenas ao Exército para fazer essas obras em estradas? O senhor retomou o asfaltamento, começou o asfaltamento da Transamazônica. O senhor está fazendo obras em estradas no Sul, eu tenho acompanhado. É sempre com o Exército até agora, ou o senhor já está contratando indústrias da construção civil? Não, na verdade, a gente botou muita obra para rodar no Brasil inteiro e basicamente com empresas. O Exército está em 3 obras, está lá na recuperação da BR-222 no Piauí, de Piripiri para Batalha, está fazendo a pavimentação da U63 Pará e andando muito bem. Né, já fizemos, né, desde quando o verão começou, avançamos bastante. Estamos chegando quase na metade da minha meta, que é chegar com asfalto até Miritituba no final deste ano, né, acabar com nunca mais vai ter atoleiro lá na BR-163. É aquela que dava a mesma manchete todo ano. Todo ano, pois é, não vai ter mais essa manchete ano que vem. Acabou. Outro dia eu estava num evento, e aí o moderador levantou a bola para eu cortar. Né, eu adoro isso. O cara chegou e perguntou para mim o seguinte: quanto tempo, e estava o Rodrigo Garcia também, o vice-governador de São Paulo, quanto tempo nós vamos levar para perceber uma infraestrutura de primeiro mundo, com aqueles trens bonitos e aeroportos e não sei o que tal? Vocês acham que a gente vai chegar naquele nível europeu em 50 anos, em 40 anos, em 30 anos? E o Rodrigo Garcia disse assim, e eu já estava armado igual um portal para responder, o Rodrigo Garcia disse assim, não, talvez 30 anos, talvez não leve 50, porque a coisa está sendo feita e tal, e ele perguntou para mim, quanto tempo? Eu, 3 anos e meio. Mas é isso. Observe, o que nós vamos fazer nas ferrovias. Licitamos a Ferrovia Norte-Sul, 3 bilhões de reais em 1 ano e meio, para ligar Santos a Itaqui. Então, uma ferrovia que nasceu para transportar commodities, daqui a pouco vai estar fazendo carga geral, carga containerizada, a gente vai começar a ver container subindo de Sumaré para Anápolis, descendo de Anápolis para Sumaré, double stack, que era uma coisa que a gente não tinha no Brasil, como já está acontecendo de Rondonópolis para Sumaré, para Santos. Ministro, ela estava em construção desde 1988. 7. Desde o século passado. Desde 1987. Ela foi pensada primeiro por Pedro II, então ela é bem antiguinha. E agora nós estamos concluindo, né? Nós vamos fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Pô, e como que a gente vai fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste porque não tem dinheiro? Ah, simples. A Vale nos procurou e queria a prorrogação do contrato da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Beleza, ok, vamos fazer a prorrogação. A gente muda a regulação no contrato, traz uma regulação mais moderna e mais. Aquela outorga que você ia pagar para o Tesouro, você vai construir para mim uma ferrovia, vai me entregar o ativo pronto. O ativo, quando estiver pronto, é de quem? É da União. Então eu vou estar ligando Água Boa, no Mato Grosso, a Mara Rosa, em Goiás. Vou ligar o Vale do Araguaia, que é uma área ali que tem um potencial de produzir 16 milhões de toneladas de grãos. A gente vai captar 8, 10 na ferrovia. E aí jogar isso na Norte-Sul. E a ferrovia é da União. Quando a ferrovia estiver ficando pronta, o que a gente vai fazer? Vamos licitar a operação dela. E quando a gente licitar a operação, aquilo que tinha um valor presente líquido negativo em função do risco de engenharia, em função do risco ambiental, etc., passa a ter VPL positivo. Ou seja, a gente faz uma ferrovia, fica com a ferrovia e ainda põe uns 3 bi de outorga no bolso. Olha que legal. E vamos ter mais uma ferrovia. E a gente vai... E isso é o seguinte, é criatividade. A crise é um negócio legal para a gente exercitar a criatividade. Então nós vamos fazer ativo sem depender de orçamento. Né? E a gente está trabalhando com bancadas, por exemplo, para otimizar orçamento, porque nós perdemos a disciplina orçamentária. Né? O orçamento deixou de funcionar como instrumento de planejamento. Então eu tenho um orçamento pulverizado em milhares de ações e não tenho dinheiro. E sempre contrato com fracasso, porque eu abro uma porrada de frente e não fecho nenhuma. Se a gente fizer um gráfico, né, da maturidade em projeto e botar isso no eixo das abscissas, e a maturidade de licenciamento no eixo das ordenadas, a gente vai ver que a maioria das ações orçamentárias de infraestrutura estão no quadrante, não tem um projeto, não tem orçamento. Se eu não tenho projeto, não tem orçamento, a pergunta é, por que aquilo está na lei orçamentária? Não era para estar, porque aquilo não vai sair.
naquele ano. E aí eu tiro até a previsibilidade do mercado. Olha, que licitação que eu vou participar? Porque eu não sei se eu vou receber. Então, a gente tem que fazer um redesenho disso e começar a trabalhar, gastar mais energia na elaboração dos orçamentos. Não adianta o parlamentar chegar e botar uma emenda de 15 milhões de reais numa obra de 700, aquilo não vai acontecer. Então vamos concentrar nas frentes que estão abertas. É o que nós estamos fazendo hoje no Ministério da Infraestrutura. Por isso que a gente começa a ver muita obra andando, porque a gente está conseguindo concentrar recursos, trabalhando com remanejamentos, convencendo bancada a nos autorizar a fazer esses remanejamentos daquelas emendas para botar o dinheiro aonde a gente tem perspectiva de realmente fechar, né, aquela infraestrutura e pensando naquilo que faz sentido para o Brasil. O que a gente está propondo está lastreado num plano, o plano é técnico, é microeconômico, a gente analisou todas as origens e destinos do Brasil, verificamos como é que isso vai se comportar ao longo do tempo, por meio da econometria, analisamos então o problema na perspectiva da demanda, confrontamos isso com a oferta de transportes e começamos a ver o seguinte, onde é que tem gargalo? E onde tem gargalo a gente tem que investir. Esse investimento, ora vai caber para o privado, ora não cabe para o privado, nós vamos fazer com a AGU. E o Brasil vai se recuperar, a chave já está virando, eu não tenho dúvida disso. O pessoal fala muito aí de algumas reformas, o governo não tem plano. Mentira, tem sim, e o plano é consistente. E mais, tem um monte de gente que é boa de cumprir plano. Então as coisas vão acontecer, vão sair. Esse é o primeiro ponto. E segundo, não está distrita a reforma da Previdência, isso é uma grande bobagem. A gente tem uma série de ações, por exemplo, em termos de reestruturação do sistema financeiro que vão alavancar crédito. Não tem jeito, o Brasil vai crescer, está projetado para dar certo.